E já vamos começar falando de saúde, né, gente? Saúde ocular na época mais quente do ano. Aqui no verão eu recebo hoje o Dr. José Job Neto, que é médico oftalmologista, especialista em transplante de córnea, catarata e refrativa. Tá certo, doutor? Isso aí. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutor, já quero começar perguntando justamente isso. É comum mesmo nessa época do ano, a gente tá aí no auge do verão, né? É comum aparecerem mais problemas oculares nesta época? Sim, principalmente que eu ouvi você comentando da conjuntivite. Conjuntivite nessa época é bem mais comum, né? Tanto porque as pessoas saem mais, convivem mais, têm mais contato com água, né? E principalmente porque tem muita alergia, né? Então o paciente que tem mais alergia, ele coça mais o olho, tem mais chance de ter uma conjuntivite. Olha só, e não só conjuntivite, mas aí vem piscina, vem mar também, areia da praia. A gente esquece às vezes que tá até com a mão suja, né? Vai, coloca o dedo no olho, é perigoso. Sim, então a ideia é que esses materiais contaminados, né? A água contaminada, a areia, a mão quando está contaminada, se entra em contato com o olho, é muito mais fácil pegar uma conjuntivite infecciosa. Olha só. Então, se a gente conseguir aumentar a higiene, lavar as mãos, evitar o contato com os olhos, se for possível, principalmente para criança, né? Usar um óculos de proteção para água, isso ajuda bastante. Perfeito, então, justamente essas e outras orientações que nós vamos dar para você hoje, tá bom? Para você de toda a família. Então, vamos começar com a primeira. Coloca aqui na tela pra gente, olha lá. Olhos e piscina, doutor, mas eu já quero acrescentar o mar também, rio, enfim, tudo que é água, né? Agora a gente gosta bastante. Piscina e falar do cloro é prejudicial? Com certeza. Então, a piscina, a gente tem a questão do cloro, que até ajuda para algumas bactérias, para prevenir, mas acaba irritando bastante os olhos, né? E aí acaba que nós temos alguns tipos de conjuntivite. No caso, a conjuntivite alérgica, no ambiente que tem mais substância, que tem mais cloro, começa a ficar mais em evidência, mais fácil de ter, né? Então, ir para rios, mar, a gente fica realmente mais preocupado com as bactérias. Aí o mar também tem a questão da água salgada, às vezes dói, né? Você ficar ali muito tempo na água, aí já junta a questão da areia, como eu disse também, então fica atento. Um alerta especial para as crianças, as mamães, os papais de plantão? Com certeza, porque criança ainda não tem um sistema de defesa bem desenvolvido, né? Então a gente sempre fica preocupado porque ela não tem também muita noção do toque, da proteção, da mão estar suja ou não. Então a gente realmente tenta evitar, tentar manter o mais higienizado possível e, se possível, usar um óculos de proteção, aqueles óculos de natação. Perfeito, óculos de natação, viu, aí pra criançada, tá? Já vou até puxar um gancho, doutor, falando do verão. A gente vai pra piscina, tem o cloro e tal, mas e o sol? A gente fica, além de tudo, fica muito exposto ao sol. O sol direto, assim, pode machucar também nossos olhos? Com certeza. Nós temos muitas doenças que são relacionadas com exposição direta ao sol. Então, catarata tem maior prevalência quando a gente fica muito exposto ao sol, alterações da retina, olho seco. Então, nós temos várias alterações que são secundárias do contato direto com o sol. Então, se a gente conseguir proteger de alguma maneira, né, com óculos escuros, chapéus e bonés, ajuda bastante. Verdade. Ainda hoje, inclusive, vamos falar disso, de óculos escuros, né? Quais são os ideais aí? Não é aquele que você acha por aí, não. Tem que ser um óculos com proteção UV, né, doutor? Sim. E muito mais. Mais uma, então, se a gente ir para o intervalo, deixa eu ver aqui. Vamos falar agora, doutor, especificamente de conjuntivite. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Não, só de olhar para a pessoa já vou pegar. Ai, como que é isso? Como que é esse contágio? O mais comum é o contato direto ou indireto. Então, o que a gente quer dizer com isso? É difícil a conjuntivite pular de uma pessoa para outra, né? Geralmente, quando você está contaminado, você coça seus olhos, pega ali numa toalha, numa maçaneta, e aí alguma pessoa vai lá, ou um dia depois, ou alguns dias depois, pega naquela maçaneta contaminada e coça os olhos. Então, tanto para não transmitir para as outras pessoas, quanto para não pegar das outras pessoas, fundamental é não coçar os olhos, tá? É uma das principais medidas. Perfeito. Na pandemia de Covid-19, a gente pegou o costume de passar o álcool em gel nas mãos. E agora, né, muita gente já largou para trás isso. Aqui na Band a gente passa toda hora. É importante continuar mantendo, justamente no caso de conjuntivite? Com vai ajudar. certeza. A higiene não é demais, né? É verdade. Isso
ajuda bastante, tanto que na época da pandemia a gente viu uma queda muito grande nos casos de conjuntivite, porque o pessoal estava preocupado em higienizar as mãos, Verdade. usar álcool em gel. Então, as outras conjuntivites também diminuíram bastante. Interessante. E quanto tempo demora esse estágio da conjuntivite, doutor? Quanto tempo pode passar, né? Perfeito. E é da gente se preocupar? Tem fatores de risco? Existem vários tipos de conjuntivite. Então, a gente tem mais de 100 tipos de vírus achei que geram... eram uns 2. Não, vários. Então, assim, geralmente uma conjuntivite demora de 5 a 7 dias para poder melhorar. Pode demorar até um mês. Nós temos casos de conjuntivites que são mais agressivas, que podem até levar à cegueira, que é muito menos comum. Mas vale o alerta para o cuidado, principalmente com o contato. Então, geralmente você tem uma piora ali nos 3 primeiros dias, você se mantém com o olho vermelho, irritado, secreção, e aí depois esse quadro tende a ir amenizando. Perfeito. E muita gente, até por ter se tornado algo comum, né? Mas, gente, doença é doença, a gente tem que tratar, né? Muita gente às vezes fala assim, não vou procurar um especialista, não. Vou me automedicar aqui, vou pingar alguma coisa no olho. Cuidado, automedicação, né, doutor? Sim. E principalmente no caso do olho, é muito difícil, principalmente no começo, você diferenciar uma conjuntivite alérgica da viral, de uma inflamação de dentro do olho. Então, é muito difícil você só bater o olho e saber o que está acontecendo. Tanto que a gente geralmente usa microscópio, tem um aumento, tem luz especial para poder diagnosticar. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Meu olho começou a ficar irritado, tal, e começou a ficar vermelho. Eu falei, conjuntivite. Por conta própria, alguém, não, passa colírio tal, e eu aqui, sem ir ao médico. Olha, isso é muito grave, tem que ir ao médico sim. Persistia, não passava. Aí sim, eu fui procurar um médico oftalmologista. Sabe o que era no meu olho, doutor? Uma tempestade de terra, de vento, entrou um pedacinho de, acho que era alumínio, alguma coisa assim. E, né, claro, eu não conseguia ver a olho nu, mas no microscópio tava bem pertinho, assim, acho que é da minha retina, né? E foi retirado. Então, olha o perigo, uma tempestade de vento e eu achando que era uma conjuntivite. Sim, e isso é muito comum, a gente vê muito no consultório. É difícil, né? Você olhando no espelho, é difícil você saber o que está acontecendo. Porque você sente raspar, fica vermelho, isso pode ser muita coisa. Então, é interessante mesmo você conseguir discernir e descobrir exatamente o que está acontecendo. Verdade. Quais os primeiros sintomas aí, os primeiros sinais de conjuntivite, doutor? São bem inespecíficos e esse é um dos problemas. Mas, geralmente, o paciente sente o olho um pouco mais avermelhado, acorda com secreção, então o olho às vezes acorda colando, pode até melhorar ao longo do dia. Tem pacientes que sentem dor também, mas geralmente é o olho vermelho com secreção são os primeiros sinais. Coçando também, com certeza. Aí. Então, olha, nosso bate-papo está só começando, tem muito que a gente falar aqui ainda no programa de hoje. Aproveita o intervalo, manda sua pergunta. Já tô vendo apitar aqui várias perguntinhas chegando. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, tá? Sai daí não. Dr. José e eu, hoje falando aqui de cuidados com os nossos olhos, né, com a nossa saúde mesmo, né, do nosso olho nos dias quentes, no verão. Às vezes a gente esquece um pouco de cuidar, esquece de hidratar. Até acho que é o próximo tópico, coloca aqui pra gente, está fazendo o favor, que a gente vai falar justamente sobre isso. Não, primeiro vamos falar de sensibilidade à claridade. Eu sou essa pessoa, eu tenho muita sensibilidade à claridade, não consigo assim sair à luz do sol sem um óculos. Por que isso acontece, doutor? Boa pergunta. E aí, aqui eu acho que é interessante a gente conseguir diferenciar o que é normal e o que a gente precisa cuidar, né? A gente vive numa região do planeta que tem muita claridade. Então, é normal você, às vezes, sair num ambiente aberto e ter aquela dificuldade de fechar um pouco os olhos. Isso é um mecanismo de defesa mesmo do olho, né? O problema é quando isso é demais, quando isso é algo além. E isso pode significar algumas coisas. Desde um olho seco, que a luz acaba passando e não passa de uma maneira correta, parece que tem mais luz do que realmente tem, quando tem algum grau que não está corretamente corrigido, quando tem uma catarata. Então, qualquer coisa que não faça a luz passar perfeitamente pelo olho, se você percebe mais luz do que tem. Aqui, ainda mais na nossa região, é mais ainda, né? Então, acaba ficando muito sensível à iluminação. E o que fazer nesses casos? É perigoso ou não? É uma coisa comum que dá para conviver no dia a dia? Perfeito. Então, a sensibilidade normal, né, é algo que a gente consegue conviver no dia a dia, porque você só vai ter
é exatamente quando você muda de um ambiente muito escuro para um ambiente muito claro, que é o normal. O que eu gosto de pensar é que é um sinal de alarme, né? Então, se você está percebendo muita sensibilidade à luz, às vezes é interessante você ficar atento e procurar um oftalmologista para poder saber o que está acontecendo. Será que eu estou com uma alergia? Será que meu grau não está corretamente corrigido? Olha, será que eu tenho algum outro problema? Então, essa é a mensagem. Falando nisso, falando em visitar um oftalmologista, é indicado uma consulta de rotina de quanto em quanto tempo, doutor? Perfeito. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o indicado é pelo menos uma vez por ano, tá certo? Uma consulta para poder ver justamente isso, como está a parte da frente do olho, parte de trás, grau. Então é bem interessante. Tá aí. Quando foi a sua última vez, hein? A Oftalmo Laser tá aqui, olha. O doutor tá representando a Oftalmo Laser. Bora lá marcar sua consulta, viu? Tô aqui para puxar a sua orelha logo no começo de 2024, né, doutor? Vamos aqui pro próximo tópico, colírios, né? A gente falou agora um pouco da automedicação, mas em contrapartida, quando prescrito, né, por um especialista, é indicado a gente utilizar algum colírio até para hidratar os nossos olhos? Ótimo. Então, assim, tem aqueles colírios que a gente pega na farmácia mesmo, né, que fica à disposição ali do paciente. Tem alguns que a gente não gosta muito, que são aqueles lá que servem para poder clarear o olho. Eles acabam mascarando um problema que está ali. É mais ou menos quando você toma uma queimadura de sol e passa só uma maquiagem para poder proteger. Você não age no que está acontecendo e acaba irritando também. E tem os colírios lubrificantes, que hoje em dia, ainda mais na nossa região com clima seco, hoje em dia a gente usa muito mais tela, né, computador, celular, a gente pisca muito menos. Então, o colírio lubrificante ajuda muito nesses casos. E também, voltando, nos casos de conjuntivite alérgica, um colírio lubrificante é bem indicado geralmente nessas ocasiões. Colírios mais complexos, antialérgicos, anti-inflamatórios, aí é mesmo com o oftalmologista. Perfeito, né? E calor também, parece que o nosso corpo pede hidratação. Então, os olhos também, né? Não é só ir a pele, a gente tem que tratar de dentro para fora, mas cuidar dos nossos olhos também, tá? Antes de ir pro próximo tópico, já vou abrir aqui para as perguntinhas de vocês. Olha só, a doutora Vilma de Dracena tá dizendo o seguinte: estou enxergando muitas bolinhas. Isso é perigoso? Ai, enxergando muitas bolinhas. Boa pergunta. Então, quando a gente vê alguma coisa que não existe ali, né? Por exemplo, eu tô vendo umas bolinhas que não são reais, né? A gente fica atento. Geralmente, a gente quer classificar para poder ver se tem algum risco de alguma lesão na retina. Geralmente, quando tem algo na retina, essas bolinhas têm um brilho maior, né? São luzes. Se você estiver vendo isso, é interessante você procurar um oftalmologista o quanto antes, né? E tem um outro quadro que é um pouco mais comum em pacientes acima dos 50 anos, que é o que a gente chama de mosca volante, que a gente vê umas bolinhas pretas, no geral elas são bem paradas, você olha para cima, ela até se movimenta, mas elas não têm brilho, elas não têm flashes de luz, né? E isso é mais comum com a idade. Então, depois dos 50 é relativamente comum, mas para poder diferenciar um do outro, se estou com dúvida, se é a cor, aí realmente tem que ser com o oftalmologista. Perfeito, respondido para Vilma. Agora, olha, o Manuel Messias tem 2 netas, uma com 8 anos, né? A de 8 anos está sempre com o olho vermelho e coçando muito. E a outra de 2 aninhos está sempre lacrimejando. Parece que está chorando. A Nicole, de 8, e a Heloísa, de 2. Crianças. Perfeito. Com certeza precisa passar com o oftalmologista, né? Tá vendo? Um dos principais pontos aí que a gente fica atento, principalmente que está coçando, está com o olho vermelho, é muito comum, né? O caso mais comum é da conjuntivite alérgica. A criança tem a alergia e geralmente está associado com rinite, sinusite, bronquite, asma, né? Não precisa ter tudo isso, mas geralmente essa irritação vem junto com alguma rinite. O paciente tem um olho vermelho, coça, lacrimeja, e esse coçar, ainda mais nessa faixa etária, ele é bem importante, porque o ato de coçar pode danificar o vidrinho que a gente tem na frente do olho, que é a córnea, e isso gera uma doença que chama ceratocônica, uma doença que pode até trazer cegueira, muda o grau do paciente. Então, com certeza é alguém que a gente quer tratar para ter o mínimo de crise possível alérgica. Com certeza, bora ficar de olho. É interessante falar sobre essa questão de lacrimejar, né? É mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Mas, assim, o que é considerado comum e quando a gente fala, não, agora não tá normal, pode procurar um especialista. Lacrimejar só de um olho, do outro não, é comum? Perfeito. Então, lacrimejar, na verdade, é muito interessante porque, assim, geralmente lacrimejar é bom, né? É um mecanismo de defesa do corpo. Mas se você está se defendendo, você está se defendendo de alguma coisa, né? Então, se você está usando muita tela e começa a lacrimejar, significa que aquele olho seu ficou seco e o olho teve que abrir uma cachoeira para poder molhar, né? Se você tem uma alergia, o mecanismo do olho de se proteger é jogar aquela poeira para fora lacrimejando. Então, sim, se você tem um lacrimejamento
clareamento acima do normal, faz escorrer, né? Se o olho fica vermelho junto, se você sente uma areia junto, com certeza é um bom motivo para procurar o oftalmologista. Ou às vezes você é só um adulto com choro acumulado também, né? Às vezes a gente chega em casa, ai, essa vida de adulto não é fácil, às vezes quer chorar, chora. É bom também, né? Com certeza. Olha aqui, doutora Luciana está perguntando o seguinte: o que é escavação no fundo do olho? Ela mora em Américo de Campos. Beijo para Américo de Campos. Escavação no fundo do olho, doutor? Escavação, ela deve estar falando de glaucoma, né? Então, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo fica lá no fundo do olho, e aí a gente chama de escavação um buraco que aparece ali, que é quando justamente falta a fibra de nervo ali. Então, o glaucoma, a pressão do olho aumenta, machuca as fibras de nervo nesse buraco que é natural de existir, só que a gente começa a ver cada vez maior, por isso que chama de escavação, porque parece que está escavando o nervo, e aí isso é uma coisa que o oftalmologista vê durante a consulta e é um sinal de alarme para glaucoma. Perfeito, bora procurar aí especialista, viu? Diego Godoy, de Presidente Prudente. Tive herpes ocular, passei pelo tratamento. Gostaria de saber se a herpes pode voltar. Herpes ocular? Olha, herpes ocular. Conheci herpes na boca. Isso, é um vírus bem parecido, é diferente do vírus lá de baixo, né? Mas causa, é uma das principais causas de transplante ocular, porque o herpes, ele faz uma infecção na parte da frente do olho, geralmente é um caso bem dolorido, né? Ele deve lembrar, e deixa muita cicatriz, depende de onde pegou. Sim, pode ter outras vezes, tanto que às vezes a gente faz um tratamento para evitar ter novos episódios, gera bastante sensibilidade à luz também, igual a gente estava comentando, mas é importante um acompanhamento de perto, sim, porque quanto antes a gente pegar a volta, né, a recidiva, menos cicatriz fica, melhor a visão dele. Perfeito. Próxima tela aqui para a gente conversar com o Dr. José, hoje aqui no Band Mulher. Falar um pouquinho de catarata, doutor. No verão, quem tem catarata sofre mais, mito ou verdade, né? E aqui temos aqui a visão normal e a visão com catarata. Perfeito. Então, no verão e também no inverno, a catarata atrapalha muito, né? Porque basicamente a catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho que ela fica turva, ela fica esbranquiçada, ela fica amarelada, então você perde a qualidade de visão. No verão a gente tem mais luz, então acaba atrapalhando um pouco mais. Além do sol ser um fator de risco, né, a luz começa a incomodar mais o paciente e ele não tem uma visão tão boa. E hoje em dia, eu brinco que não dá para ficar, não precisa mais ficar com catarata, né? A cirurgia antes era uma cirurgia mais agressiva e tinha aquela história de esperar a catarata amadurecer. Hoje em dia não precisa mais disso. Lógico que cada caso é um caso, mas frequentemente a gente consegue corrigir grau de óculos, consegue corrigir grau de perto e de longe, dependendo do quadro, e consegue fazer a visão ser mais cristalina. Perfeito. E a gente está falando brevemente também, né, que o nosso tempo é curto, mas se você sofre com catarata, pode procurar um especialista. Próxima tela, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu ver qual é o assunto agora. Óculos de sol. Doutora, a importância, né, de um óculos de sol com proteção UV, de não sair comprando qualquer um. Perfeito. E essa é a principal recomendação, não comprar em qualquer lugar, né? Geralmente os óculos de sol que são vendidos em óticas, eles têm por lei a obrigação de ter proteção para raios UVA e UVB. Então, mesmo que você compre um óculos mais barato, mas que seja original, seja de qualidade, ele vai ter essas proteções e isso ajuda muito a prevenir doenças do fundo do olho, catarata, alterações da parte da frente do olho também. Então, é uma ótima recomendação. A gente não gosta daqueles óculos que não tem realmente uma verificação, porque, poxa, que a gente compra em camelô ou no Paraguai, porque às vezes ele só escurece, acaba que o nosso mecanismo de controle de luz faz com que entre mais luz para dentro do olho e entra uma luz que não foi filtrada, que não teve proteção. Então, acaba sendo mais prejudicial do que não usar. Olha, tá vendo? Às vezes você tá achando, tá literalmente tampando o sol com a peneira, hein? Sim. Rapidinho, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, eu quero falar que repercutiu bastante aí nas redes sociais nessa semana, o olho da Tatá, do pod delas, né? Tatá, que é influenciadora, ela também tem um canal de podcast. Primeiro, doutora, ela falou que ela começou a coçar o olho e estourou uma veinha. Tem mais uma foto, está? Que eu acho que estava no início, a outra foto. Isso, aí foi no primeiro dia. Aí quando foi ontem, ela postou que estava daquele outro jeito. E eu vi que meu amigo também, o Renan Saran, maquiador da Maiara e Maraísa, beijo, Renan, ele postou também hoje que tá com o olho desse jeito. É perigoso, doutor?
todo mundo já ficou com medo. Ótimo. Então, assim, eu acho que isso que é importante para a gente poder conversar, porque é muito comum, tá? E aí, a gente fica procurando o que foi que aconteceu. E você já adiantou, cocei, né? Então, às vezes, ela tem uma alergia que está mal controlada, coça um pouco mais. No olho, a gente tem uma parte que é branca e uma pelezinha transparente por cima. Então, o que a gente consegue ver é essa parte branca com a pele transparente por cima. Quando algum vaso desses rompe, acontece exatamente o que aconteceu. Assusta, naquela né? região sangra. Olha lá. E aí depois ele espalha. Na verdade, esse sangue foi que espalhou. Então, a gente vê muito mais em paciente um pouco mais idoso, que às vezes toma algum remédio para afinar o sangue, algum anticoagulante. Aí esse paciente pode coçar, tossir, pode causar isso se chama hemorragia subconjuntival, que é um sangramento que acontece nessa E área sai bem delicada. sozinho, volta ao normal. Absorve sozinho, não deixa sequelas, serve mais como um alerta para as outras coisas. Então, para ela, foi o caso de coçar. Mas outro alerta que a gente sempre tem é pressão alta do corpo descontrolada. Olha. Então, se eu sou um paciente acima de 50 anos ou que eu tenho uma pressão alta, eu começo com algum quadro desse, pequeno ou grande, é interessante procurar o clínico também para poder ver se não está com a pressão alta descontrolada ou se não está com alergia ou algo do tipo. Perfeito, mas também não é de desesperar. Não, porque a vai dar gente tudo olha, certo, se Deus assusta, quiser. né? Fala, meu Deus, meu olho tá cheio de sangue. Bom, doutora, adorei o nosso Que isso, bate-papo eu de agradeço. hoje. Convido você a voltar aqui quando quiser, pra gente levar informação pra quem tá em casa. Agradecer também o Oftalmo Laser, que tá sempre aqui com a gente adora. É assim, é recorde de participações quando vocês estão aqui, né? A gente vê até um alerta aí do quantas pessoas às vezes estão carentes de informação sobre a saúde ocular, Sim, não é essa é mesmo? a nossa função. Muito Exatamente. obrigado, Então viu? coloca aqui pra mim na tela aí o Oftalmo Laser, tanto o telefone quanto as redes sociais. Várias perguntinhas chegaram aqui, mas infelizmente não dá mais tempo. Então convido vocês a irem lá nas redes sociais da Oftalmo Laser, a equipe tá toda lá para atender vocês. Recado dado, doutor? Muito bem, muito obrigado. Obrigada, até a próxima. E olha, daqui a pouquinho